Prezados irmãos que nos acompanham, iniciamos hoje os capítulos finais da obra Quem é o Cristo? Em nossos momentos de reflexão espírita. Dos 30 capítulos desta obra, rica de profundas meditações a respeito do mestre Galileu, chegamos ao capítulo 21, intitulado A Porta da Liberdade. Lembramos aos que nos ouvem pela primeira vez que esta obra foi ditada pelo espírito Francisco de Paula Vitor na psicografia de Raul Teixeira, editada pela Frater. Aqui, nesta mensagem, o benfeitor, continuando no Evangelho de João, toma do capítulo 10, versículo 9. No entanto, entre os versículos 1 e 21 deste capítulo, o tema central é o Cristo denominando-se o Bom Pastor. O Mestre, através de imagens próprias do cotidiano do pastoreio judaico, faz um paralelo entre a função de um bom pastor de ovelhas e a sua função de Cristo como líder e condutor de almas para Deus. Quando então nomeia-se o bom pastor, aquele que não vai deixar que nenhuma ovelha de seu rebanho se perca. Também adverte que as ovelhas devem escolher a porta certa para estarem seguras do assalto dos ladrões e que ele, o bom pastor, aguarda que suas ovelhas ouçam seu amoroso e seguro chamado. E no versículo 9 do capítulo 10, o Messias revela claramente: eu sou a porta. E continua: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará, ao atravessar por essa porta, pastagem boa e abundante, ou seja, vida plena. Esta é a passagem magnífica, cheia de significados, plena de amorosidade do nosso bom pastor, que o Padre Vitor toma para fazer algumas reflexões. Aponta-nos o nosso benfeitor que a vida é um incessante exercício de escolhas de portas de acessos aos caminhos. Além disso, lembramos que uma porta pode ser uma passagem com uma entrada e uma saída. Do outro lado de cada porta há uma estrada, um caminho, um lugar. Simbolicamente, a porta é passagem entre duas situações, uma que pode ser conhecida e uma outra que pode ser desconhecida. Neste último sentido, a porta tem o caráter revelador para quem atravessa. Quando se diz que uma porta se abre, significa que há uma nova oportunidade para algo, ou que uma nova etapa da vida se inicia. Uma porta que se fecha pode significar, por sua vez, recusa ou rejeição, mas também pode sinalizar o término de uma etapa. Afirma-nos o espírito Paula Vitor que cada dia de nossa existência devemos escolher uma porta para entrar e caminhar pela experiência que ela conduz. É um movimento diário de experiências para o necessário aprendizado. E neste movimento, esclarece-nos o benfeitor, raramente encontra-se alguém feliz
com os desfechos dos acontecimentos que deveriam melhorar sua vida. Nestas ocasiões, pensamos que as portas se fecham ao nosso toque devido à má sorte, ou aos azares do caminho, ou porque temos uma má estrela. O benfeitor aponta-nos que esta é uma concepção pessimista da vida, lembrando-nos que estamos na encarnação para aprender a escolher e lutar com dignidade, otimismo, diante dos empecilhos. Seria, pois, importante meditar. Talvez não seja o momento. Talvez seja a oportunidade de treinarmos a persistência. Ou ainda, será que estamos batendo ou entrando na porta certa? O espírito Paula Vitor convida-nos a pensar que as portas que se fecham com muita facilidade são sempre aquelas relativas à nossa vida terrena, por motivos variados. Por outro lado, continua o espírito, muitas almas da terra consideram que ter abertas portas é tudo quanto lhes confere gozo, posse e tranquilidade materiais. Estas portas são largas, de fácil acesso, como aquelas do templo. São fáceis de acostumar-se, de se deixar ser possuído pela necessidade de ter mais, de gozar mais, conclui o Padre Vitor. Mas as portas relativas às oportunidades de crescimento espiritual estão sempre abertas para nós. Nelas não há cobiça de ninguém, não encontramos disputa. Cada um de nós deve passar sozinho, numa experiência individual. É por esse motivo que o Cristo nos oferece a porta das ovelhas. No Templo de Jerusalém, haviam diversas portas, dizem ser 12, através das quais as pessoas podiam entrar ou sair do templo para diversos lugares. Mas havia uma porta, bem estreita, que foi designada para as ovelhas destinadas aos sacrifícios no templo. Esta porta era bem estreita, só dava para passar uma ovelha de cada vez. Era imprópria para o tamanho do ser humano. Era conhecida como a porta da salvação e da consagração pelo sacrifício. Muito conhecida é a passagem que o Cristo se refere a essa porta das ovelhas em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, quando ele diz: entrai pela porta estreita. Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Neste capítulo 21, o Padre Vitor traz-nos uma espécie de complemento desta advertência do Mestre, quando, intitulando-se o Pastor dos Homens, Jesus revela: eu sou a porta, significando dizer que se alguém entrar através dele na vida, nas experiências da vida, ou seja, através da vivência da sua mensagem divina, que ele mesmo viveu, exemplificou, encontrará a libertação de toda a materialidade. E do outro lado, encontrará a vida imortal
livre da roda das encarnações, a libertação final. Indica-nos o Padre Vitor que a porta estreita é a porta da felicidade. O Cristo e sua mensagem, como portas da felicidade e da liberdade espiritual, mantém-se sempre aberta. Não se fecha para quem a procura. Nosso Mestre aguarda apenas a boa disposição daqueles que já se cansaram dos penduricalhos do orgulho, dos adereços da presunção, dos penachos da vaidade, conclui o nosso benfeitor. Assim, orgulho, presunção e vaidade, três aspectos arraigados na alma que nos prende ao solo da terra. Desembaraçarmos-nos deles significa superação moral, purificação moral. Significa diminuição do peso fluídico, ter a densidade espiritual diminuída, para vibrarmos leves e alçar voos mais altos em direção ao destino celeste que nos aguarda. Aponta-nos o benfeitor nesta mensagem. E o Espírito Francisco de Paula Vitor arremata o texto dizendo que para atravessar a porta da felicidade é preciso querer com vontade firme, mãos calosas pelo trabalho incessante, coração iluminado pelo amor divino que sustenta a travessia corajosa, e sacrifícios em lutas que conduzem a alma para a aventura espiritual. Terminamos este luminoso capítulo com o amoroso benfeitor quando diz: seguindo por Jesus, terás a certeza de que nem sempre estarás usufruindo dos deleites passageiros e brilhantes que ofuscam a visão das massas. Porém, serás penetrado de tão grandiosa harmonia, de tão vibrante alegria por teres conseguido a superação de ti mesmo, que nenhuma fortuna terrena se mostrará com o mesmo valor ante tua visão espiritual. Que Jesus nos abençoe nesse mistério.